Olá, gente! Saudações jurídicas para vocês. Vamos falar hoje de direito administrativo, parte geral e administração pública, tá? É o vídeo 1 de uma série de direito administrativo que eu vou fazer para vocês. Para a gente começar a estudar direito administrativo, vamos lembrar de uma coisa. Uma coisa é regime jurídico de direito público, outra é regime jurídico de direito privado. Vocês lembram qual a diferença? Vamos imaginar o seguinte: regime jurídico de direito público, imagina o trilho de trem. Por quê? Porque o trilho é a lei e o trem é o Estado. Regime jurídico de direito privado, vocês vão imaginar uma estrada na qual o veículo tem uma liberdade, mas, por exemplo, não pode passar da velocidade, tá? Ele tem um limite da estrada. Essa é a liberdade própria do regime jurídico de direito privado. Algumas leis infraconstitucionais regulamentam atividades do direito privado e outras leis infraconstitucionais regulamentam as relações jurídicas de direito público, o regime jurídico de direito público. Então, quando o Estado, de alguma forma, estiver participando da relação jurídica, será uma relação de direito público, tá bom? Vamos ver isso lá mais para frente. Direito administrativo é o ramo que estuda as normas jurídicas que regem a administração pública. Mas o que é administração pública? Sem delongas. A administração pública é aquele aparato burocrático estatal que cuida do quê? Que cuida, em uma dimensão positiva, dos serviços públicos. Já numa dimensão negativa, diz respeito ao poder de polícia, a ação estatal de autorização, de regulamentação, de fiscalização, que restringe o exercício de direitos individuais em prol da coletividade. É dizer, então, que essa prestação estatal negativa controla o dia a dia do particular, não é? Um exemplo disso, a expedição de um alvará é o exercício do poder de polícia. Agora, temos que diferenciar também governo de administração. Porque governo é aquilo que está lá na Constituição Federal, regulamentado pela Constituição Federal, que diz respeito a diretrizes e condução política do país. Diretriz e condução para onde o Estado vai e aonde queremos chegar. O estabelecimento de políticas públicas. Tá? Essas são atividades próprias de governo. Já a administração diz respeito a atendimento das necessidades da coletividade ou do aparelho estatal. São as atividades típicas do Estado, né? A administração, ao contrário de governo, a administração está regulado pela lei. É a lei que instrumentaliza juridicamente o âmbito de aplicação prática do governo, tá bom? Então, o governo estipula, é uma atividade de estipular-se os objetivos políticos, tá? Enquanto a administração operacionaliza o governo. A administração é dividida em administração direta e indireta. A administração direta é resultante da desconcentração, tá? Através, então, da desconcentração, olha que facinho, cria-se órgãos, tá? Por exemplo, a administração direta, são exemplos de administração direta, os ministérios, as secretarias, os gabinetes, departamentos. Vejam, os órgãos, igual no corpo humano, né? Um órgão do corpo humano, ele não possui personalidade jurídica. Órgãos fazem parte da divisão interna da administração. Eles não possuem personalidade jurídica. E mais, quando falar em órgão, falou em administração direta, desconcentração, falou em órgão, você lembra assim, os agentes atuam por imputação. Lembra disso, tá? Os agentes atuam por imputação. Agora, quais são as espécies de órgãos? Eu vou falar bem rapidinho. Espécies com relação à posição estatal. É muito cobrado em concurso público, mas demais.
Gente, chove mais que São Paulo no final do dia. Gente, nós temos os órgãos chamados órgãos independentes, por exemplo, Presidência da República, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Órgãos independentes são aqueles cuja atribuição está na Constituição Federal. Lembra, por exemplo, a Presidência da República. É um órgão independente. Já órgão autônomo é aquele que possui uma autonomia administrativa e financeira, mas veja, são órgãos de cúpula, são os ministérios. Falou então de ministério, falou de órgão de cúpula, estamos falando de órgãos autônomos. Temos ainda os órgãos superiores, por exemplo, departamento tal, delegacia de crimes virtuais, tá? Delegacia da mulher, tá? São órgãos superiores. Eles são órgãos de decisão, mas eles não são autônomos, tá bom? Nós temos também órgãos subalternos, são órgãos de mera execução. Por exemplo, uma portaria de um órgão público, ele é um órgão subalterno. Além, por mais que seja super importante a função da portaria, do almoxarifado, tá? Ouviu falar em órgão subalterno? Você pensa assim, subalterno quer dizer que a atividade principal daquele órgão não é a portaria, mas ele é um órgão subalterno que exerce uma função acessória para o órgão público, a portaria ou o almoxarifado, não é isso? Agora, além dessa administração direta, vamos lembrar de ministérios, secretarias, gabinetes, nós temos também a administração indireta. E a administração indireta é resultante da descentralização. Por quê? Porque ela cria entidades autônomas. Ela cria entidades com personalidade jurídica, com patrimônio e funcionários próprios. Gente, as entidades da administração indireta, elas podem propor e serem reclamadas em ações, tá bom? Elas podem ser também dos 3 entes federativos. Nós temos a administração indireta da União, dos estados e dos municípios. Quem são, então, as entidades da administração indireta? Autarquias, fundações públicas, nós temos privadas também, tá? Sociedade de economia mista, empresas públicas e consórcios públicos. Dica quente, estude a lei dos consórcios públicos, tá? Estude. É muito importante, lei 11.107 de 2005, leia essa lei. Agora vamos lá, a administração indireta. O que a administração indireta faz? Ou ela exerce a sua atividade através da outorga ou da delegação. Como assim? Outorga é a administração indireta transferindo a titularidade do serviço por uma lei específica. O exemplo é o IBAMA, tá? O IBAMA, ele recebeu, a ele foi outorgada a titularidade de um serviço. Agora, também acontece a delegação. A delegação, ela se dá por contrato ou ato particular. E a delegação, ela transfere a execução do serviço, mas não a titularidade. Exemplo de delegação, a Energisa, a CPFL, essa companhia de luz, ela é resultante, ela recebe o dever de executar aquele serviço através de um contrato, não é isso? Vamos falar então das espécies, quais são então as entidades da administração indireta para terminar, tá acabando. Autarquia, ela possui personalidade jurídica, ela é tutelada pelo regime jurídico de direito público, a autarquia possui imunidade tributária, a autarquia possui penhorabilidade de bens, a autarquia é o quê? É o quê? Gente, a autarquia é o Banco Central, a autarquia é o CAD,
autarquia, o INSS ou autarquia, o IBAMA. Autarquia é uma pessoa jurídica de direito público muito usada no Brasil, porque ela é que vai prestar serviço, é através dela que o Estado presta serviços, tá bom? Então, por exemplo, os funcionários, os servidores de uma autarquia, eles são estatutários, mas também podem ser regulados pelo regime da CLT, tá? Então, autarquia, mas nós temos muita autarquias no Brasil. Dica que eu dou: olhem esses exemplos aqui de autarquia, tá? Fundações públicas. Fundações públicas são, quando falar em fundação, lembra numa universalidade de bens. Lembra de patrimônio personalizado. Isso é como a fundação pública. A fundação pública é a personalização de um patrimônio com uma finalidade específica, tá? Pensa, por exemplo, na Universidade Federal. Uma Universidade Federal, ela é uma fundação pública. Agora, nós temos também as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Está terminando, é a última categoria. A sociedade de economia mista e as empresas públicas, elas prestam atividades próprias de mercado. Elas tratam da venda de bens e serviços e elas concorrem com as empresas particulares. Vamos lembrar do artigo 173, né? Com relação à exploração de atividade econômica pelo Estado. Mas mesmo assim, como elas estão prestando serviços e o particular também está prestando serviço, nós podemos falar o quê? Que as sociedades de economia mista e as empresas públicas se submetem, olha só, ao regime jurídico de direito privado. Mas, mesmo se submetendo ao regime jurídico de direito privado, o STF, por exemplo, garantiu imunidade tributária aos Correios. Então, estão vendo como é um regime misto, né? Agora, a criação de uma sociedade de economia mista e de uma empresa pública, ela deve ser feita por lei específica. Artigo 37, 20 da Constituição Federal. A sociedade de economia mista, ela deve ser, como ela tem um capital público e privado, né? Ela deve necessariamente ser de capital aberto. Exemplo de sociedade de economia mista, o Banco do Brasil, a Petrobras. Agora, empresa pública, ela possui apenas recursos públicos. Ela pode possuir qualquer forma societária. Exemplo de empresa pública, a Caixa Econômica Federal, os Correios, a Infraero. Por último, os consórcios públicos. Gente, leiam a Lei 11.107 de 2005. O que é um consórcio público? É a união entre dois ou mais entes federativos com a finalidade de prestar serviços públicos. Os consórcios públicos adquirem personalidade jurídica própria e os consórcios podem ser de direito público ou direito privado. Os consórcios que forem de direito público integram a administração indireta, tá bom? Então, olha só, essa administração indireta que, por último, a gente completa vendo muito bem o caráter de operacionalização das políticas públicas, né? Então, a aposentadoria, os benefícios previdenciários, o INSS vai cuidar, tá? Energia, quem cuida da energia elétrica? São, no Brasil, empresas que adquirem o dever de prestar esse serviço através de um contrato. Essa é a administração pública, de uma forma bem simples. No próximo vídeo eu vou falar de atos administrativos. Quem chegou até o final, quase 15 minutos de vídeo, curte, comenta, assistir até o final, tá bom? Beijo e queijo, até mais, gente.